Primeiro ele fala saudações rubro-negras pro nosso presidente. Qual era o real cenário econômico do Flamengo quando você assumiu? E aí, na sequência, qual é a decisão mais difícil que você já tomou lá dentro? Olha, Daniel, obrigado pela pergunta. O cenário econômico do Flamengo era de catástrofe total, né? O Flamengo tinha, né, essa dívida tributária, boa parte vencida, né? O Flamengo não sabia nem o tamanho da sua dívida. Nós tivemos que contratar uma empresa de auditoria top para fazer uma auditoria da dívida só. Na ocasião, chegamos à conclusão que a dívida do Flamengo era 750 milhões de reais. Depois, com o tempo, vão aparecendo aquela coisa que a gente chama de esqueleto no armário e tal, e a gente sabe hoje que a dívida em final de 2012, início de 2013, era de cerca de 800 milhões de reais. Né? E o Flamengo faturava só 200 e poucos milhões de reais por ano. Então o Flamengo devia, né, o estoque da dívida era 4 vezes o fluxo de receita anual. Era uma situação muito complicada. Além do que, né, credibilidade zero, né? Tanto que naquele meu discurso de posse eu falo que o Flamengo tem um passivo financeiro enorme, mas tem um passivo ético e moral que é maior do que o passivo financeiro. A expressão que você usa, passivo moral, é muito boa. Pois é, mas tinha, né? Por quê? Porque o Flamengo era um clube que levava 3, 4 meses para pagar os salários dos atletas, né? Quando o Flamengo pagava uma folha de pagamento, era notícia. Saía na página de esporte do Globo, desde o dia que eu me profissionalizei, nesse jogo aí do Barueri, no dia seguinte o Abel falou comigo: garoto, você vai ficar direto no profissional agora, que eu fui bem no jogo e tal. Desde esse dia, 2004. Isso. Eu já era profissionalizado, e que eu me profissionalizei com 19, se eu não me engano, 18. Eu nunca recebi em dia no Flamengo. Nunca. Nem eu, nem Ibson, nem André Bahia. O Ibson da outra na volta, né? Antes dele, depois que ele saiu pro Porto. A gente nunca recebeu. Eu nunca recebi em dia. Aliás, no Brasil, eu nunca recebi em dia. Nem no ABC. Fortaleza eu recebia pelo Flamengo emprestado, então 2007, atrasado. Nos outros clubes de menor investimento. Só no Boa Vista, lá com o João Paulo, que tem muito JP. Um beijo pro JP. Em 2014, o JP pagava direitinho. Mas você vê, o Flamengo, quando pagava os seus atletas, isso era notícia, era manchete. Notícia, era manchete. Né? Então, você estava lá no meio de agosto, por exemplo, o Flamengo paga o mês de abril. Né? Isso era manchete. Né? E quando pagava meio? Quando pagava meio? Pagou abril e a metade de maio. Aí eu lembro quando a primeira vez que eu assumia, quando eu assumi a presidência do Flamengo, e poucos dias depois eu fui apresentado aos atletas, né? Lá na época não existia CT, né? Era aquele barracão lá cheio de container e tal, grande, né? E lama no chão e tudo. E aí eu fui me apresentar aos jogadores do Flamengo. Eu, né, nunca tinha sido dirigente na vida, né? Eu desci direto da arquibancada para, né, a presidência do clube. Quem tinha lá nessa época? Pois é, aí nesse dia eu fui encontrar lá Felipe, Léo Moura, né, Ibson, Felipe goleiro, né? Renato Abreu, né, Wagner Love, era o pessoal que estava lá. E aí eu olhando para eles, né, e até um mês antes, eu estava na arquibancada gritando o nome deles, né? Quando o time entrava em campo, falava, Felipe, né, Léo Moura, e eu estava ali olhando para eles. Aí eu falei pra gente, eu tô aqui olhando para vocês e morrendo de vergonha, porque nós estamos devendo 3, 4 meses de salário para vocês. Eu falei, eu trabalho, na época ainda trabalho numa empresa há mais de 30 anos que nunca atrasou meu salário nem 10 minutos, quanto mais 3 meses. E ainda falei isso, o Flamengo quando paga o salário é manchete de jornal. Isso não pode, né? O Flamengo tem que pagar o salário todo quinto dia depois do mês vencido e tal, isso não pode ser manchete. E aí eu falei, eu vou fazer o sacrifício que for necessário aqui, nós vamos nos virar e tal coisa, mas nós vamos zerar esse passivo, que isso é um passivo ético e moral. Claro. Né? Você quando está em agosto, você pega um jornal e diz, Flamengo pagou o mês de abril, eu morria de vergonha. Forma de caloteiro é ruim, né? Pois é. Como eu morria de vergonha, né? Você imagina crianças,
né? Pessoas humildes, né? Que muitas vezes não tem nada assim de contato com a realidade, além do seu clube de futebol, né? E fica vendo aquilo. E atrasava com os funcionários que ganhavam muito menos também. Sim, atrasava também, né? Então, o Flamengo foi despejado. Eu lhe falo uma vergonha na minha vida ver que o Flamengo tinha sido despejado daquele Fla-Barra, né? Você estava lá? Tava. Nesse dia? Depois virou Vasco Barra, porque foi pior. Pois é. Foi despejado, depois o Vasco foi lá e pegou. Não, foi despejado de ser um treinamento, aí você abre aquilo, né, equivalente a você perdeu do Botafogo de 6-0, como aconteceu lá. Eu não diria que foi uma decisão difícil, porque era a única chance, era a única... não existia outra alternativa, a gente não tinha como pagar ele. Ele ganhava quanto? Ele ganhava, na época, lá em 2013, já ganhava mais de R$1 milhão. Com 4 meses de salário atrasado. Tinha 4 meses de salário atrasado, a gente ainda devia para o CSKA, se eu não me engano, 6 milhões de euros. Do empréstimo. O Flamengo tinha comprado parte dele. Verdade. Né, por 10 milhões, estava devendo 6 ainda, e não tinha condições de pagar nem o CSKA, nem pagar o salário dele. Né? Aí nós chamamos, o Wagner Love foi extremamente compreensivo, ele é Flamengo. Ele é. O empresário dele foi gente boa também. E aí a gente fechou lá a transferência dele de volta para o CSKA, né? Interrompeu o contrato e tudo, e anunciamos isso lá num sábado à noite. Teve entrevista, né? Teve entrevista, né? Eu do lado dele lá, ninguém esperava isso. Era o melhor jogador do time, né? Era o jogador mais artilheiro e tudo, ele a gente estava dispensando, ele é muito bom, né? Foi até aquela história que eu conto sempre, aconteceu no dia seguinte, né? Que eu fui no supermercado. Essa história é boa pra caceta. Eu lá no supermercado, aí de repente eu estava há pouco tempo na presidência do Flamengo, ainda achava que eu era uma pessoa anônima, e aí um torcedor assim bem parrudo, né? Vira para mim: presidente, mandou o Wagner Love embora. Falei: pô, vou morrer aqui hoje. Não vou completar nem um mês como presidente do Flamengo. Aí ele continuou: fez muito bem, nós não tínhamos dinheiro para pagar. Então... Alívio, né? Mas eu não diria que tivesse sido, ainda voltando ao Daniel, que uma decisão difícil. A gente tinha que fazer a coisa certa. Precisava ser tomada, né? Da mesma maneira que interditar a piscina, né? E isso deu uma fofoca internamente no clube, né? Sim, aquela piscina era um perigo, e a piscina do Flamengo era o segundo jogador mais caro, só perdia para o Wagner Love, porque a conta da SEDAI, por conta do vazamento de água, era um absurdo. Chegou a vir quanto? Na época era coisa de R$600 mil. A conta de água? De água, Dá para comprar 2 meses, comprar um apartamento na Selva de Pedra ali. Pois é. Na frente. Mas era isso que a gente encontrou no Flamengo. Então, a decisão de interditar a piscina atrapalhou a vida de um monte de crianças que tinham aula de natação, pessoas que treinavam e tal, né? Mas não teve outro jeito, né? E os medalhões do esporte amador na época, né? Diego Hipólito, né? Joana Maranhão, né? O nadador, como é que é? César Cielo também. Dispensamos todo mundo. Eles estão acabando com o esporte amador no Flamengo. Não, a gente está dando um passo atrás para depois retomar o esporte amador, que, né, 1 ano, 2 anos depois já era autossuficiente. E você entrou logo no lugar da Patrícia, que era muito ligada ao esporte amador, esporte olímpico. Era um atleta de ponta do Flamengo, campeão. Agora, Bandeira, beleza. Aí você chegou, viu essa dívida aí, que depois dos esqueletos no armário, 800 e poucos mil, Love ganhando 1 milhão, Flamengo devendo 6 milhões de euros, conta de água 600 mil reais e terra arrasada. Jogador, né, desacreditado, que eu sei como é que funciona, presidente novo, que veio da arquibancada, segundo o próprio senhor disse, para a cadeira mais importante do clube. Qual foi o segredo? Porque assim, o que a gente mais vê, e todo mundo te cita como referência, todo mundo, o próprio Marcelo Paz, que hoje pra mim é um dos maiores, talvez o maior presidente sem SAF do Brasil, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, que é meu amigo pessoal, cita sempre o senhor, às vezes eu saio com ele pra jantar quando eu tô lá, é a Bebel e a esposa dele, a Jade, ele fala muito bem do senhor, do Marcelo Paz. Maravilhoso. Como é que o senhor
Qual foi o segredo, a mágica? Até para que outros presidentes que com certeza vão assistir esse podcast, o Mundo de EV Betano, escutem e aprendam, porque não é possível. A gente tem visto clubes ir mais patinando. Eu acredito que seja difícil, mas impossível não é. O senhor pegou um dos maiores clubes da América Latina, com a terra arrasada, e começou esse processo para transformar na potência que é hoje. Como é que foi essa mágica? Mas não tem mágica, né? Ali é aquela coisa que você aplica na sua família, aplica nas suas finanças pessoais. Você tem que viver dentro do seu orçamento, né? E se você tem uma dificuldade, você tem que fazer sacrifícios. É claro que para isso daí não é uma coisa tão simples assim, né? Administração financeira e tal, você tem que ter capacidade de gestão, você tem que ter competência, né? E o Flamengo se cercou, né, de profissionais. A administração do Flamengo, desde o início, sempre foi uma administração profissional. Não adianta você botar dirigente amador para resolver isso daí. Então é muito profissionalismo, com competência, com transparência. Afinal de contas, o Flamengo é uma instituição equivalente a uma instituição pública, né? E integridade, vergonha na cara, né? Impessoalidade, né? Não colocar os objetivos pessoais à frente dos objetivos do clube, que é da instituição que você preside. Então, os 6 anos que eu fiquei lá, eu nunca contratei um parente, nenhum dos meus vice-presidentes nunca contratou um parente, contratou um amigo. Todas as contratações do Flamengo foram baseadas em critérios de recrutamento e seleção, né, os melhores possíveis. Teve um processo de recrutamento como as grandes corporações tem que ter, como tem que ter. O Flamengo era administrado, eu sempre dizia assim, o Flamengo tem que ser administrado aqui como com a transparência, né, da melhor empresa pública e com a eficiência da melhor empresa privada. Nós não éramos sociedade anônima, não somos ainda, não precisamos ser, mas nada impede que você faça a gestão baseada nesses critérios todos, numa governança moderna. Então, tinha que ser. Agora, a gente sofre internamente com isso? Sofre, porque eu sou torcedor. Eu ia lá ver você jogar em Barueri, então eu sou um torcedor e eu estou vendo que se eu fosse um pouco irresponsável, de repente tinha um time um pouco melhor ali em 2013, mas em compensação não ia ser sustentável, né? Ia voltar tudo em 2014. Então, muitas vezes o que a gente vê nos clubes é aquele chamado voo de galinha. Você vai lá e... Parece que vai, mas não vai. Parece que vai e aí depois, né, se arrebenta. Isso aí é fundamental, que você seja... você trabalhe com impessoalidade, que você trabalhe sempre focado nos objetivos do clube, né? Uma história que eu conto sempre também é quando a gente estava fechando aí o contrato da Globo, que é esse que vigora até hoje, né? E nós íamos ganhar um percentual ali de luvas. O Flamengo foi o único clube que deixou uma parcela relevante das luvas para ser sacado pela administração seguinte. As pessoas diziam, não, mas por que você fez isso? É o seu mandato e tal e coisa. Eu fiz a coisa certa, eu fiz o que era melhor para o Flamengo, eu não pensei em mim. Eu pensei, o que é melhor para o Flamengo? Não é ganhar um pouco mais na frente, mas isso vai ser sacado pelo meu sucessor, que eu não sabia nem quem seria. Cara, isso é espetacular. Nenhum clube fez isso. A Globo, né, o diretor da Globo que cuidou do assunto, ele falou, você é o único presidente que está fazendo isso. Eu falei, mas é a coisa certa a se fazer. Cara, que sensacional, Bandeira. Eu vi um presidente de um grande clube, né, numa reunião, tinha mais gente, né, eu não vou citar quem é o clube, mas... E falou, gente, eu não quero saber do futuro, eu quero saber quanto vai entrar no meu mandato. Fala, galera. E aí, Bandeira de Melo é o melhor presidente da história do Mengão? Diz aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Valeu!